A minha convidada de hoje, eu sou fã e seguidora. Gente, a história dessa mulher que eu estou trazendo aqui para essa mesa é uma história que ela consegue pontuar todas as travessias de vida dela de forma positiva. Foi isso que me conectou. Além de ser uma mulher lindíssima, beleza de Miss, tá? E ela tá rindo aqui porque ela sabe que eu já disse a ela aqui pessoalmente, porque de verdade a gente sabe que beleza encanta, mas muito mais que a beleza exterior, que parece até piegas o que eu vou dizer, a gente entende que tem um ser humano que construiu família cedo, que amadureceu com a própria história e hoje ela inspira muitas mulheres no digital, mas não são poucas, não. São muitas. Sasha Crisman. Sasha trabalha hoje com joias, mas eu tenho uma leve impressão que ela vende muito mais do que isso. Ela vende naturalidade, ela vende humanismo, ela olha de forma muito humana tudo que ela faz. E isso me conectou muito com ela e é por isso que faz todo sentido trazer Sasha Crisman aqui para essa mesa. Seja muito bem-vinda. Ai, Flávia, adorei. Obrigada por essa apresentação linda. É uma honra estar aqui com você. Honra minha. Eu adoro o teu podcast, eu adoro o seu trabalho. Que bom. E obrigada mesmo, me sinto lisonjeada vindo Maravilha. essas palavras de você. E são super verdadeiras, porque eu sou sua fã e sou sua seguidora e eu imagino como tem mulheres querendo vir cada vez mais esta mulher aqui, que a gente agora vai contar um pouco da história dela e vai conseguir extrair o máximo possível que possa impactar você aí, mulher que estiver assistindo e ouvindo a gente no Spotify e no YouTube. Uma pergunta que eu queria começar já de cara. Quando foi, ou se não teve, quando foi que você entendeu que a tua vida e tua presença digital influenciava mulheres? Então, foi de repente, né? Não foi uma coisa programada, né? Meu Instagram é aberto. Então, quem quisesse fuçar, quem que é mãe de quem que é ex-mulher de quem, podia lá e fuçar, não precisava seguir. Quando eu vi, começaram a me seguir, mesmo com o meu Instagram aberto. Então, eu falei, poxa, estão gostando do meu conteúdo, né? Querem ver mais. Querem ver mais. E eu comecei, assim, falar coisas do cotidiano, coisas que eu acho, o jeito que eu vivo, a vida como ela é na real. Muito natural. Então, bem orgânico mesmo, e algumas marcas até começaram a me procurar para eu divulgar. Eu não tinha nem assessora, minha filha, eu falei, filha, o que é Media Kit? Porque que tô perguntando aqui. Aí ela falou, arruma uma assessora. Aí peguei uma assessora e ela lida com algumas publis que me procuram, tal. Então eu brinco que eu virei blogueira idosa. Adorei, você falou isso para mim no áudio. Porque na verdade eu tô no meio, eu tenho 63 anos, Sim. então as influencers todas é uma outra faixa etária. Então, Sim. peguei alguns produtos, posso falar aqui como claro. A Nestlé para Nutrem Sênior, a Vicky Bold, que lançou os pães Vicky Bold mais cálcio, o Adera D, vitamina para cabelo e unha, que é a mulher. Então, assim, é um nicho que foi. Eu trabalho mesmo, meu trabalho é como uma designer de joias na área de vendas no mercado de luxo. Sim. Que eu gosto de gente, eu gosto de me comunicar, eu vendo o que eu gosto e eu adoro joia, eu adoro me enfeitar. Então, eu trabalho mesmo nisso. Na parte da manhã, eu entro depois do almoço. Na parte da manhã, eu faço esses trabalhos quando pintam, né? Agora, recentemente, eu fiz Ana Pegova, que é justamente para divulgar para mulheres, mais ou menos na minha faixa de idade, que a gente consegue se manter, né? Que tem um mercado para a gente. Não, né? e a gente precisa de mulheres cada vez mais que inspiram. Por quê? Porque a gente, é muito ruim, não é tão bom a gente querer fazer algo quando a gente vai ver, não vende da mesma faixa etária da gente. Então, assim, de uma forma ou de outra, fica um gap. E eu acho que talvez esse ponto que você está trazendo sobre você ter feito de forma orgânica, não é só... Esse foi um dos pontos que você conecta e me conectou com você. Não é só a de ser uma mulher madura, foi porque você faz de forma muito natural. É muito natural. Eu acho que a gente Sasha. Convence assim, quando você fala o que você acredita. Tanto é que, justamente, o que eu procuro vender... Eu acredito que a alegria, Flávia, contagia. Total. Então, eu procuro compartilhar alegria, né? Eu, quando vou no médico, eu estou no hospital, uma coisa... Eu não gosto... Tem muita gente que... eu estou aqui tomando soro, que eu passei... Eu acho que a alegria contagia. Então, eu prefiro... Porque a vida não é uma vida margarina, uma vida cor-de-rosa. Mas eu acho que você compartilhando os bons momentos, você influencia as pessoas, né? Sim, e olha que eu tive uns 2 anos aí
bem tensos e, sabe, mesmo assim a gente procura ver o lado positivo de tudo, né? Sim. Sempre me perguntam, da onde vem tua positividade? Isso que você falou, eu sou super positiva, né? Uma, eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho uma fé absoluta, assim, gigantesca, infinita, uma fé em Deus. E outra que a vida, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim. As pessoas têm o lado bom e o lado ruim, o trabalho tem o lado bom e o lado ruim, tudo tem o lado bom. Eu procuro focar no lado bom. E quanto ao lado ruim, eu encaro como aprendizado, como lição de vida. Sim. Então, eu foco, meu copo pode estar pela metade, mas eu não falo ele está meio vazio, eu falo ele está meio cheio. Não deixa de ser verdade Você também. olha sempre pelo lado Eu olho pelo positivo. lado bom. Isso torna a vida mais leve, entendeu? E mesmo em relação ao lado ruim, lição, aprendizado. Vamos lá, vamos superar. Eu acho Você que carrega muita maturidade já desde cedo, porque foi assim, você casou cedo, É. foi mãe cedo. Amadureci na né? marra. Amadureceu na marra. E aí, por isso que eu digo, a gente precisa enxergar o lado positivo de tudo, Sim. porque isso fez você ser quem você é hoje também. Eu pulei uma etapa da minha vida, minhas amigas estavam mochilando com as Sim. amigas, viajando, e eu casada, recebendo, sabe, família, Tendo que para entender jantares. de- Exato, foi uma opção. E eu Sim. acho que toda escolha que a gente faz na vida, você abre mão de outro caminho, né? Sempre. Você está numa bifurcação. Se Sempre. você pegar o caminho da direita, você está abrindo mão do caminho da esquerda. Sim. Então, a vida são escolhas, Sim. e você, quando escolhe uma, você abdica da outra. E eu não me arrependo, porque eu vejo o lado bom, por exemplo. Hoje eu tenho 5 netos. Sim. Eu sou mãe de um casal de filhos, sabe? Meu filho tem 43 e eu me sinto amiga dos... Minha filha vai fazer 40, me sinto amiga Sim. dos meus filhos. A Fábia vai fazer 40. Vai fazer... Não parece, Nossa, né? não parece. Ela tem cara de 25. Sim, eu uma falo. menina. Uma pele linda. Um rostinho de menina. Isso. Sim. E aí o Rico vai... O Ricardo vai fazer 44. Ele fez em março 43. Quando você teve ele, você tinha quantos anos? Eu engravidei com 19 e fui mãe com 20. Ah, Quando tá. ele nasceu, tinha feito completado 20 anos um mês antes. E depois, qual é a diferença dele para a Fábio? A Fabiana eu tinha 23, 2 anos. Sim, então, pois é. Então, essa trajetória, essa travessia de uma mulher, de uma recém-adolescente, madura, enfim... Que sonhava em ser médica, fazer medicina. Ah, é? Conta aí pra gente. Eu estava no colegial, no Colégio Rio Branco, eu era a melhor aluna da classe, eu estudava pra caramba, eu entrei no cursinho pré-médico, que eu queria fazer medicina, e aí quando eu conheci meu primeiro marido, o Roberto Justus, ele me pediu em casamento em 15 dias, e aí ele falou, o caso faz medicina. E ele teve os argumentos dele, né? Sim. Ele falou, a medicina você vai ter que estudar a vida inteira, você vai ter que... 60% da tua vida vai ser para os estudos. No mínimo 10 anos da sua vida. Exato. Então, ele falou... Aí eu parei para pensar, eu não tinha muita maturidade na época, 17 anos, me apaixonei e acabei abrindo mão. Fiz administração de empresas. Ah, você fez faculdade? Fiz faculdade você depois outra? de casada, tranquei matrícula quando eu engravidei do meu filho, voltei para a faculdade, fiz de novo, tranquei quando engravidei da Fabiana. Sim. E é hoje isso. 5 netos. Hoje 5 netos, a alegria da minha vida. Chega o olho brilha. Mas é. Seu olho brilha. Não, eu vou falar, ser avó... Uma vez a Nestlé até me convidou para fazer uma homenagem no Dia dos Avós, porque ser avó é o amor mais puro que existe no mundo. Quando a gente é um amor incondicional, igual quando você se torna mãe, mas quando você se torna mãe é um mixed feelings, porque vem junto responsabilidade. medo, responsabilidade, insegurança. Será que eu vou dar conta? Então é uma mistura de sentimentos, além do amor imenso. Quando você se torna avó, você já foi mãe, então você sabe que não é um bicho de 7 cabeças. Outra coisa, não é seu filho. Sim. Então é só dar amor. Não depende, não é você que vai escolher o médico, o dentista, o colégio. É só dar amor. Então é o amor mais puro, é um amor sem medo. É um amor, assim, você sem tá cobrança. Lá, sem cobrança, e você tá lá 24 horas do dia, 30 dias do mês por eles. E o nome é tão gostoso, vó. Ah, não. Eu falo que é sinfonia. É assim, é uma declaração de amor. E aí, Sasha, conta pra gente o dia a dia, né? Essa mulher acorda, Então, essa rotina aí, conta pra gente. Eu acordo, eu faço exercício, eu vou treinar, eu tenho uma personal, na terças e quintas, e estou treinando também às sextas, mas segunda-feira... Você fala musculação, treina musculação. Isso. Tá.
E aí, porque precisa, Total. né? Na minha idade, então você Sim. é mais jovem, mas na minha Não, mas idade, eu já para tô- articulação, para tudo. Sim. E eu faço Clínica 7, Sim. que eu gosto muito, faz a manutenção do peso e da saúde mesmo, né? Metabolismos, tudo isso é importante. Muito. E aí, quando tem algumas gravações de contratos que eu vou fazer uma publi, eu gravo de manhã. Tá. Aí, na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, eu entro no ateliê da Letícia Linton Design, que eu admiro demais. Eu tenho uma Linda. sintonia com ela, com tudo que ela cria. E eu trabalho na área de vendas no mercado de luxo. Eu Sim. adoro gente, então eu adoro me comunicar, eu adoro. Eu acredito que é uma escola você se relacionar com pessoas, Também né? acho. É uma troca de É muito conhecimento, é rico, exatamente. É uma troca de experiências, Muito. né? Um bate-papo como a gente está tendo Desse, aqui, eu acho isso. assim, é enriquecedor Sim. mesmo. Então eu gosto de gente, as minhas clientes acabam se tornando amigas e as amigas se tornam clientes porque vão Você lá. tá nisso há quanto tempo de joias? Eu trabalho, vai fazer 14 anos com ela. Com porque ela. eu, particularmente, gosto de joia. E você, então, como foi que você decidiu começar a trabalhar com ela? Como começou isso? Então, eu estava trabalhando com a minha. Eu era autônoma, pegava de algumas designers e Que já vendia gostava de autonomamente. joias, sim. Aí minha filha abriu a primeira marca dela, Pop-Up Store. Sim, Ela chegou a ter lembro. 7 lojas. E ela me chamou para ser gerente quando Sim. ela abriu a marca. E eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando com ela. Mas, assim, trabalhar com filho conta com amor incondicional. É outra história. E aí a Letícia Linton, que é a designer que eu trabalho, já era minha amiga. E ela falou, Sasha, em vez de trabalhar com roupa, né, multimarca, que é uma coisa... Vem trabalhar com joia. Você tem o poder da comunicação. Vendas é uma sedução, né? É. Você convence a pessoa que ela tem que ter aquilo e você convence na verdade. Sim. Eu não conseguiria vender uma coisa que eu não acredito. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu vendo o que eu acho bonito, o que eu gostaria de ter. Sim. Sabe? Então, fica muito mais fácil você... Porque eu gostaria de comprar aquilo. Eu Você gostaria passa de amor, ter. você passa Isso, amor. passa amor, passa verdade. Passa verdade. E aí ela me chamou... Eu pensei e falei, quer saber, eu vou. Ela é minha amiga, eu admiro o trabalho dela, as criações dela, eu adoro joia. Então, eu fui... E aí conheci muita gente, sabe? Sim, imagina, Fiz 15 amizades incríveis e é gostoso o ambiente. É uma coisa, gosto de coisa bonita, né? Tá. Então, E aí, vamos lá. Você vai para lá todos os dias? saio umas 6 da tarde, quando tem evento eu fico até mais tarde. Aí eu vou para casa, meu marido tá lá, eu Sim. descobri o amor mesmo, né? Assim, tô há 10 anos com o Maurício, Casamento que é um carioca lindo, viu? lindo. A gente Linda. casou. Que noiva linda, Então, gente. é isso que eu falo. Eu curti tanto esse meu casamento, porque, primeiro, quem nos casou foram os nossos filhos, né? Quem fez os votos foi minha filha, meu filho, minha nora, meu genro e a filha do meu marido, a Fabrícia. E foi na praia. Tinha esquecido disso. Foi. Verdade. Foi na praia, porque minha filha, na época, eu falei, a gente está pensando em casar, mas só numa viagem, eu e ele. Aí, Fabiana, mas eu quero estar junto. Aí meu pai, mas eu quero estar junto, eu quero te levar no altar, na Rupá, né? Eu sou judia, o Maurício não. Sim. E aí, onde casa, bom, então vamos só para a família. Não, porque, Flávia, se fosse convidar os amigos dele, os meus amigos, ia ser uma festa para não sei quantas pessoas. No mínimo 1000. E não ia ter verba para tudo isso. E se você convida 200 amigos, você perde 100. Sim. Porque vão ficar chateados que não foram convidados. Então, assim, só família. Foi em Punta del Este, na Sim. praia, Lindíssima. no pôr do sol, às 7h30 da noite, o altar montado, assim, na beira do mar, porque aí a maré já não sobe, ela Sim. está descendo. Tinha gente na praia, estava lotado, porque era um dia de sol, e lá em Punta del Este o sol se põe às 8 da noite. Então a praia ainda estava cheia, todo mundo batendo palma. As pessoas da praia participaram. Eu vi você falar Participaram, isso. exato, foi emocionante. Foi lindo. Eu montei cadeiras para a família, passarela, o altar, mas em volta estava lotado, porque como teve o sol até mais tarde, a praia estava cheia. E foi legal porque, assim, depois de cada voto, a minha nora é católica, ela puxou um Pai Nosso, que a praia inteira rezou. E o meu genro, que é Meu judeu, Deus, que lindo. ele fez uma bruhá, que é uma bênção Sim. em hebraico, para gente. E aí, então, foi assim, totalmente abençoado e com os votos Mundial, dos né? filhos. Sim. E não tem coisa mais Não. pura que isso, né? Aí ele fez o voto dele para mim, eu fiz o meu voto para ele. Foi uma coisa muito especial. Maravilha. E depois o jantar
num restaurante que tem na praia, que foi em José Inácio, Sim. que chama La Rueja. A gente fechou a parte de cima, eu organizei um cardápio. Teve uma wedding planner que planejou Sim, tudo claro, direitinho. claro. E foi lindo, foi perfeito. Sim, que lindo. Eu cheguei a ver várias vezes já você falando, e todas as vezes que você fala assim, você não fala de uma festa. Você fala de um Não, momento super foi, marcante da sua vida. foi. É muito encantador isso. Esse teu jeito, Sasha, eu vou falar como tua, assim, não só fã, mas a tua seguidora. Esse teu jeito verdadeiro de fazer, de ter tua presença digital, tenha certeza que isso faz muita diferença. E eu queria entender com você, por exemplo, o que é que te faz pegar o celular e começar a filmar? Então, é como eu falei, eu gosto de compartilhar quando eu estou feliz. Tá. Parece que assim, fica para mim, mas eu quero mostrar também. Não mostrar no sentido de esbanjar. Não. Mostrar para Não. compartilhar. Porque eu realmente acredito que a alegria contagia. Então, eu estou numa viagem, por exemplo, e eu estava agora em Paris, que a gente viajou para assistir o Roland Garros e tudo. Eu comecei... arquitetura das ruas, aquelas ruas com árvores, com aqueles prédios antigos, com a varanda, as mansardas. Você faz muito empolgada. Empolgada. Você se empolga. Então, quando eu estou empolgada, eu falo, não, eu preciso compartilhar isso. Isso é muito lindo. Apenas uma rua de Paris. Isso. Aí eu pego e falo, gente, fala sério, olha isso aqui. Então, porque quando você começa, quase todas as vezes que você começa, principalmente seus stories, você começa já assim, gente, vocês não sabem. Eu preciso mostrar pra vocês. Sempre muito. E é verdadeiro. Isso. Porque, na verdade, não é... Eu não posto assim, eu estou viajando de executivo, de econômica, uma bolsa daqui, não. Sim. Eu posto o que eu acho lindo, que eu acho que é para compartilhar, né? Tem gente que até fala, não, mas você quando viaja, você tem que curtir o momento. Mas quem fala que eu não curto? Eu curto e depois que eu curti, eu falo, não, eu tenho que deixar os outros curtirem. Sim. E a coisa mais gratificante que eu recebo, né? Eu tenho 355 mil e poucos, quase 356 mil seguidores, Sim. maioria mulheres. O que eu recebo é assim, obrigada, você fez eu viajar com você. Tem alguns casos que, assim, eu passei a minha lua de mel em Paris há 30 anos atrás e nunca mais voltei. Mas através essa tua viagem, eu voltei em todos os lugares que eu tive por causa do que você compartilhou. Obrigada. Você me fez voltar. Nisso, então, isso eu acho tão gratificante. Muito. Falando nisso, você lê todas as mensagens? Eita, que pergunta como difícil. eu não tenho milhões, então eu assim, antes de dormir, eu gosto de dar uma checada. Claro que não dá para ver todas, porque tem umas que quando eu não sigo a pessoa, eu não tenho acesso do que ela logo de cara. manda no direct. Sim. Quando tá no aberto, eu procuro botar um coraçãozinho, tipo, eu li. Você já fez isso comigo. Mas com certeza. No aberto fica mais fácil. Sim. Então eu vou lá. Às vezes tem 2.000 likes, tem uns 1.000 comentários, mas eu vou lá e tento botar um coração. Alguns são tão fofos que eu vou e comento, ou mando um coração de volta, uma flor. Tipo, eu realmente gostei. E no direct é um pouco mais difícil, porque às vezes são muitas. Tá. Então, na época da minha mãe, quando ela fez a passagem dela tal, eu pude responder. Mas aí, em seguida, eu falei, gente, eu recebi muita mensagem, algumas eu li, não agradeço deu pra responder. todas. Não, eu li e não deu para responder, exato. Porque eu acho que é uma troca de carinho, né? Eu encaro assim, porque a internet, ela une as pessoas também, né? Claro. Então, eu estudei com uma amiga minha que mora em Goiânia, que eu amo de paixão, a Romana. A gente se aproximou pelo Facebook, porque ela casou, ela é de Goiânia, voltou para Goiânia, eu casei cedo, ela também. Eu fiquei em São Paulo. Passou anos que a gente não se via. Se reencontraram no Facebook. Sasha, você está aqui, eu também. Agora ela começa a vir para São Paulo e a gente se encontra, sai para jantar e eu falo com ela quase toda semana eu falo com ela. Sim. Porque eu tenho paixão por essa amiga. Então, aproximou uma amiga que estudou comigo no Colégio Rio Branco, sabe? Como então, não acreditar no digital? Eu acho. Por exemplo, a gente está aqui por conta disso. Sim, exato. E eu já virei sua amiga. Eu adorei. A gente teve a maior sintonia. Porque eu penso como você também. Sim. Então, uma coisa que a gente precisa sempre valorizar, gente, são poucas vezes que a gente para e enxerga que pessoas cruzam nas nossas vidas de forma que seja para não só para a gente receber ou só para dar. Sempre vai ter o movimento de dar e receber. Uma troca. É uma troca. Eu estou trazendo Sasha aqui, até emocionada, de verdade, mas é uma emoção tranquila. Porque eu lá em Recife, né? Sempre viajei, sempre fui para o mundo, mas eu estava lá em Recife, na minha casa. Quantas vezes eu assisti Sasha?
Como não acreditar no digital? Então, eu tive que parar agora e dizer isso para você. Acredite também, tá? E traga a sua expertise e divida e faça diferença na vida das mulheres. Porque essa mulher aqui, ela faz diferença em muitas mulheres. Mas eu vou ter que perguntar algo. E os haters? Então, graças a Deus, eu tenho poucos. Tá. Eu evito, por exemplo, a falar de política. Boa. Até porque algumas marcas não aceitam. Se você Sim. fala de política, elas podem perder o engajamento E e a tal. dona é você. Você escolhe o que falar. E eu posso falar, a política está um pouco desacreditada no nosso país. Um pouco não, muito. Sim. E eu não estou feliz com isso. Então, eu não vou compartilhar isso, porque eu gosto de compartilhar o que Coisas, é bom. entendi. E eu também não entendo tanto, então eu não me meto naquilo que eu não entendo. Sim. Primeiro. Segundo, como judia, depois do que aconteceu em outubro, 7 de outubro, aquela chacina, que eles falam que Israel é que faz a chacina, não quero entrar nessa discussão, mas Israel sofreu muito com pessoas civis que estavam numa festa, dançando. Na rave. Enfim, depois daquilo, eu de novo, porque eu me importo com todo tipo de vida, tanto a vida palestina quanto a vida de judeus, a vida dos palestinos e dos judeus. Vida é importante em qualquer raça, religião, cor, Sim. tudo. Eu sou a favor, sim, de um Estado palestino convivendo com o Estado de Israel. O problema é que alguns grupos terroristas, todos eles querem destruir Israel e que não exista. Para passar isso. Eu não. Eu sou a favor de ter um Estado de Israel, óbvio, junto com o Estado palestino, mas governado por governantes que queiram coexistir. Você fica aí, eu fico aqui, vamos coexistir. Se respeitar. E se respeitar. Cada um tem o direito de existir. Israel tem o direito de existir e se defender para poder existir. Sim. Porque se ele não se defender, ele vai acabar. Então, eu não entrei no mérito do se Israel está certo ou não, até porque você pode não concordar com a política do primeiro-ministro de Israel, mas você não precisa ser contra Israel. Né? São duas coisas diferentes. Né? Contra o Estado, povo. Contra os judeus. A gente já viu o que aconteceu. Já pensou? Eu tenho parentes. Sasha era minha tia, irmã do meu avô paterno, que foi fuzilada na época do nazismo porque ela se negou a entrar nos trens que iam para Treblinka, que eram campos de extermínio. Então, a gente já viu o que aconteceu. Inconcebível. E eu acho que o mundo está ficando doente com ódio. Né? Então, eu sou contra essa coisa do ódio. Eu sou a favor da paz. E, como eu falei, da existência das duas potências coexistindo, mas o que eu fazia? Eu começava a compartilhar algumas informações para esclarecer, porque também as pessoas, com tanto ódio, elas seguem numa ignorância e cegueira. E aí, às vezes que eu fui, todo mundo veio com perguntas assim que eu falei... Sabe, tipo assim, você só se preocupa com vidas israelenses? Eu falei, não, todas. Aí eu tive que ficar explicando. Não faz sentido. E aí eu falei, eu estava numa fase da minha vida, nesses 2 anos, que tudo que eu não queria, Flávia, era energia negativa. Sim. Eu só queria energia positiva. Claro. Então eu parei de falar sobre isso. Então, tem assuntos, por isso que eu não estou tendo... Eu não entro na política, eu falo que eu sou contra o antissemitismo, porque eu sou contra o ódio. Eu sou contra o ódio, eu sou a favor da paz. E eu não entendo, somos seres humanos. E eu tenho visto que cada vez mais o ser humano está deixando de ser humano. Sim. Infelizmente, sabe? Porque é uma mistura, o mundo está polarizado. Sim. Então, assim, é na política, é na religião, ou é judeu, ou é palestino, ou é direita, ou é esquerda. Sim. E tem gente boa dos dois lados. E vamos salvar as pessoas boas dos dois lados, tanto na religião quanto na política, e ver o bem maior. A gente mora no Brasil, vamos pensar no bem maior para o país. Né? A gente quer existir, eu quero que o meu povo judeu continue existindo e vou defender sempre. Então, eu sou a favor disso. Então, eu tenho muitos poucos haters, até porque eu acho que eu sou verdadeira, eu sou intensa e eu evito polêmica, muito sabe? natural, muito orgânico. Mas falando, e quando você diz assim, meu público maior é feminino, a gente imagina, mas você acompanha suas métricas? Eu acompanho, então, acho que são 90% mulheres e 10% homens. Parecido comigo. E não só no Brasil, por exemplo, eu fui para Portugal há um ano Isso e meio que eu ia atrás. perguntar também. Não, me pararam na Zara. Posso tirar uma foto com você? Ai, que fofo. Isso eu acredito um pouco, porque tem muita gente fã da minha filha. Sim, que a minha filha é uma certeza. inspiração para mim. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu também sou super fã da Fábio, mas não tem como chegar no seu perfil e não ficar e te seguir. Porque é aberto. Quem quiser fuçar, vamos e não dizer precisa que seguir. ela é um fio condutor, tudo Sim. bem.
Tem. Com Mas certeza. se não fosse bacana, Sasha, de verdade, não é missa de corpo presente. Não Sim, ficava sim. lá e não te verdade. seguia, tá? Ia lá, olhava e acabou. Entendeu? Então, assim, ela de verdade pode ser um bom tráfego, vamos Sim. dizer assim, super orgânico. Mas quando chegar lá, a gente fica. A gente fica porque a gente vê muita verdade. A gente vê, inclusive, você dividindo alguns momentos quando você diz assim, eu gosto de só trazer coisas positivas. Mas você teve que dividir alguns momentos não tão bons, olhando do teu jeito, mas você... Então, Lógico. isso... A gente vê muita verdade. E aí eu queria também perguntar para você sobre essa abertura de... Porque você está num ambiente ali, você é muito protagonista do ambiente, você está num ambiente onde muitas mulheres estão no digital, né? Vem sua nora, vem sua filha, e vem as mulheres, os ex-mulheres, enfim, está tudo ali, todo mundo bem presente no digital, e você com seu protagonismo. Você tem noção de que você abriu muitos caminhos para quem veio depois de você? Isso eu acho que eu tenho... Você não enxergou isso? Não, eu acho... E a gente, como você falou, na minha família, tem, porque eu considero família também, tipo assim, a Rafa, Tícia, é tudo com mulheres influencers, sabe? Isso. Mulheres assim bacanas, que têm um alcance grande também, cada uma no seu patamar. Sim. E não tem... O que eu acho bacana, Flávia, não tem competição. Não cada tem, uma a gente tem sabe. o seu espaço. E ninguém quer competir ou tirar espaço. E um ajuda a outra. A gente vê, é muito exato. fofo isso. Uhum. Mas você não acha que essa energia veio muito de você lá atrás, quando você começou a se dar bem com as ex-mulheres, com as mulheres? Eu não brigo com ninguém. Eu gosto de todo mundo até que provem o contrário, que eu tenho que ficar com o pé atrás. Tem gente que já começa com o pé atrás e que quando provam que tem que gostar, começa a gostar. Não, eu já sou amorosa, eu sou um ursinho carinhoso. Eu já gosto de muita gente até que prove, opa, essa pessoa tem que ficar mais na minha. Mas assim... Você tem porque eu queria dizer assim, que eu sinto em você tem uma energia um pouco matriarcal. Eu tenho. E como eu falei, eu gosto de gente. Eu gosto de gente que pensa como eu, assim, no sentido que tem os mesmos valores de vida. Sim. E eu gosto de ser ponte, eu não gosto de ser muro. Sim. Sabe? Eu sou agregadora também. E, graças a Deus, as pessoas que cruzaram o meu caminho são só pessoas do bem também. E eu acho que você falou... A vida aproxima as pessoas. Eu acho que as pessoas afins se aproximam, elas se encontram e ficam. Sim. Né? Então, as pessoas afins, elas entram na sua vida e permanecem. Né? Eu conheci recentemente 2 influenciadoras que viraram minhas amigas de infância. A Juliana Moreira Leite, a Julie Milk e a Fernanda Scaramboni. São 2 mulheres, cada uma também na sua visão, que eu admiro muito e que se tornaram grandes amigas. E as pessoas falam, vocês são amigas há muito tempo? Não. Há 2 anos, 1 ano e pouco. Então, mas a gente tem uma às vezes a gente tem um estigma de que amiga tem que ser de infância. Não. E a gente consegue fazer amizade em qualquer... Inclusive, eu acho que a maturidade abre muito caminho para muitas amizades novas. Eu acho. Quando a gente se enxerga... Como a gente já passou por tanta coisa, a gente está meio que pronto agora para fazer algo mais natural, meio que despido. Né? Eu sinto Vinícius isso. de Moraes tinha uma frase que eu acho muito linda. Amigos, você não faz, você reconhece. Amigos, a gente não faz, a gente reconhece. Que legal. E você vai reconhecendo tem amigos frases, pela vida. Sabia? Eu noto isso. Eu tenho algumas coisas que eu pontuo que ficam no meu hard disk, né? Essa é uma. Você não faz amigo, você reconhece a pessoa como um amigo e fica na tua vida. Você falou de um lado matriarcal meu, e uma coisa interessante, né? É que você passa para mim isso. Eu adotei algumas moças que me seguem, seguidoras, que estavam em situação de perigo mesmo. Elas mandam... tipo, uma já tinha tentado suicídio, a outra, uma menina de 15 anos ou 16 anos que tinha engravidado no namorado, o namorado foi embora, ela foi criada, a mãe abandonou ela foi criada pela avó e pelo pai, e ela tinha uma paixão pelo pai e pela avó, e ela não quis dividir isso, e ela estava com medo, porque ela achava que o pai e a mãe iam abandonar a hora que soubessem que ela tinha engravidado, e ela não sabia o que fazer, e ela estava com medo de clínicas clandestinas. Então, assim, são casos fortes que eu falo, meu Deus, para que eu fui ler isso? Porque aí eu não consigo não responder no direct. Teve umas 4 pessoas, 3 deprimidas, fortes, 2 tentaram suicídio, essa menina não. Você não tem como ler um negócio desse e passar despercebido. Isso que eu ia falar, eu falava, para que eu fui ler isso meia-noite? Aí eu ficava até as 2 horas da manhã trocando mensagem. Sim. Né? Essa menina, graças a Deus, eu falei, se teu pai e a tua avó assumiram você,
Eu sou mãe, eu sou avó. Não tem amor maior. Você pode contar qualquer coisa que você fizer que eles não vão deixar Sim. de te amar. Sim. Então, não tenta nada sozinha. Ela estava tomando pílulas do dia Sim. seguinte, tomando 2, 3... Eu falei Sim. assim, vai no médico, desabafa com seu pai, você fala que aconteceu. Eu duvido que ele vai te rechaçar ou te abandonar, se Sim. não te abandonou até agora. A outra depressiva, eu falei, você tem posse para ir num psicólogo? Ela falou, não, é muito caro. Eu falei, olha, a USP, eu fui me informar, a USP tem uma área de psicologia com psicólogos que estão se formando. Você foi dizendo isso? Fui. E ela foi. E ela foi. Você Muito é de São matriarcal, Paulo? é muito Não, matriarcal. ela falei, você é de São Paulo? Sou. E ela foi ter consultas gratuitas com pessoas e melhorou muito, entendeu? Então ela conseguiu também uma medicação com o médico para também, então já não pensa mais em suicídio. Tem 2 ou 3 que tiveram separações horrorosas. E como eu faço para superar isso? Eu não consigo esquecer a traição, não consigo esquecer o marido. Não... E eu falei assim, você é a pessoa mais importante da tua vida. Você é a principal, a personagem Então principal. você dedica tempo. Então, meu marido fica bravo, porque às vezes ele olha assim, Mas, Sasha, 2 horas da manhã, eu estou no tec-tec. Sasha, eu estou aqui impressionada. Eu estou tentando evitar ler as mensagens. Porque tem uns casos que eu falo, não, ela está mentindo, não é possível. E não está. Então, assim, aconteceram com umas 10 pessoas que eu, adotei para cuidar, porque eu acho que o nosso maior bem maior que você pode doar não é dinheiro. Porque dinheiro você ganha e perde. É o tempo. Porque o tempo gasto, ele não volta. Sim. É uma coisa que o tempo que você gastou, ele não volta na tua vida. O dinheiro volta. Sim. Então, assim, eu perdi, não. Eu gastei o meu tempo com aquela pessoa e me fez bem isso. Mas, assim, eu tenho evitado ver... Por porque conta do tempo à noite, a hora mesmo. que eu estou deitada para dar aquele soninho, mas eu estou evitando, a não ser quando a pessoa só faz um elogio, eu mando no coração. Tenho evitado, por isso que eu não estou conseguindo no direct tanto responder... Quando o assunto, eu vejo quando a mensagem é muito comprida, eu não leio, porque senão eu vou querer responder, vou querer ajudar. Sim. E aquilo fica na minha cabeça. Essa menina de 15 anos, eu fiquei preocupadíssima com ela. Como é que você ia dormir com uma história dessa, né? Gente, ela contou toda a história, que a mãe, ela tinha, sei lá, 4 foi detalhista. anos. A mãe abandonou o pai e ela foi criada por pelo pai. E você tem contato com elas ainda? Não. Aí, quando elas falam que estão bem, aí eu não sei, porque aí elas vão mandando. Sim, tá. Tem uma que eu por um ano, a gente ficou se correspondendo e ela foi melhorando. Uma graça de pessoa, uma menina linda, linda, uma mulher de uns 30 e poucos anos, linda. E eu falo assim, eu estou torcendo à distância. E quando você puder, manda uma notícia que você está bem. Porque vira, sabe, é como eu falei, é uma troca de carinho, né? Mas Sasha, eu tenho evitado. Senão vou até às 3 da manhã no tec-tec-tec. Né? Se deixar, nem dorme. Sasha, conta para mim, uma curiosidade de seguidora. Quando você está com os seus 2 filhos, o que é que você reconhece neles seu mais forte? Porque eu consigo ver, tá? Mas depois eu te falo, porque eu sou muito observadora. Os meus 2 filhos, eu vejo a minha filha com uma força que nem eu tenho e uma fé muito grande. E eu tenho uma fé inabalável. Eu acredito que a fé vence o medo. E eu sou prova viva disso. Sim. Porque a fé vence o medo, gente. Se você estiver desesperada com algum motivo, se pega na fé e na força, porque a energia positiva numa fé, energia é tudo, né? Acende lâmpada, move motor. E quando você põe uma energia naquela fé, acreditando que aquilo vai dar certo, o universo conspira, Deus ajuda. E eu acho que isso tira o medo, dá uma paz, né? Minha filha tem muito disso. E meu filho é o lado amor. O meu filho, ele é desprovido de sentimentos negativos. Minha filha também. Mas ele é até mais desligado. Então, assim, ele não é uma pessoa ciumenta, ele não é uma pessoa invejosa, né? Graças a Deus, meus 2 filhos são assim. Sim, mas você enxerga muito forte nele, né? Sim. Ele é muito desligado. Ele vive no mundo dele, ele trabalha com produção, ele cria conteúdos em realidade virtual, cria games. Mas, assim, às vezes que eu precisei dele, ele estava lá. Presente. Ele estava presente. Sim. Eu, quando separei,
eu separei bem jovem, com 26 anos, fiquei 9 anos casada, quase 10, do primeiro casamento, e eu tinha terminado, eu tive 8 relacionamentos longos, contando com meu marido, que agora é o último e vai ficar para sempre. Que bom! Mas longos que eu digo, separei, fiquei 10 anos com um, 6 anos com outro, Foi 3 aprendendo. anos. Foi aprendendo. E eu falo, minha filha falou isso, que eu falei, ai, filha, acho que às vezes me acho uma perdedora, né? Sim. Ela falou, mãe, você é uma vitoriosa. Cada relacionamento te enriqueceu, te trouxe amigos da pessoa, te trouxe uma experiência, te trouxe uma sabedoria do que você quer e do que você não quer. Clareza. Então você é vitoriosa e você não se acomodou. Por você não se acomodar e não abrir mão da tua felicidade, isso já é uma vitória. Sim. Tudo bem. E o meu filho, eu falei, filho, eu não estou muito bem, vamos jantar e tal. E ele foi. Imagina, e ele... Com quantos anos ele tinha? Ele, quer ver? Mais ou menos, assim, vai. Faz uns 13 anos. Uns 13 anos. E aí ele me convidou para ir no cinema, depois jantar. Naquele dia, parece que... Imagina, o cinema acabou a luz e o gerador estava quebrado e não teve o filme. Nós saímos para jantar e o papo foi mais... E ele falou assim, mãe... Eu falei, o que está errado comigo, Ricardo? Porque, assim, eu conheço as pessoas, eu começo a me relacionar, aí começa a azedar, e eu queria casar, Quando meus filhos moravam comigo, não. Porque eu não queria botar um homem, não queria impor homem para os meus filhos. Quando eles saíram, era um ninho vazio. Eles casaram no mesmo ano. E eu queria alguém na minha casa junto. Verdade, eu tô lembrando, ninho vazio. E aí, o meu filho... ele falou, mãe, não tem nada de errado com você. Que você é muito intensa, então você mergulha de cabeça. E é uma delícia mergulhar de cabeça. Sim. Mas espera a piscina encher. Você mergulha de cabeça em piscina rasa. A cabeça bate. Ele fez uma analogia, uma metáfora, que aquilo caiu. Ele falou, sabe, espera a piscina encher. Põe um pezinho, outro pezinho, sabe? Você é intensa. É maravilhoso mergulhar de cabeça depois que a piscina encheu. Sim. Então, é isso, sabe? Então, são lições de vida que eu falo. Tudo é aprendizado. Minha filha me deu lições de vida. O meu filho... A Fabi deu uma lição ela vida fez... Agora, eu assim... Bom, que eu estava me sentindo uma loser, uma perdedora. E ela é tudo uma questão de ponto de vista, né? E ela mostrou o ponto de vista dela. Mas eu falo assim, o que Fábio acabou de passar, que foi bem forte, mas ela deixou uma lição de vida, tá? Essa lição de vida que ela deu ao Brasil e aos seguidores. Ela fala, ela não questiona Deus, nem eu. E ela falou... Desde o primeiro momento. Desde o primeiro... Que lição, gente, Fábio, de verdade. Assim, não é? Parabéns pela lição de vida que você imprimiu. Na sua geração, inclusive. Não, para mim ela é a mulher que eu mais admiro na vida, porque ela arregaçou a manga e ela Sim, não arregaçou desistiu a manga. e foi à luta. E ela tem uma coisa, né? Ela acredita na força dela. Eu acho isso incrível. Então, assim, é admirável. E ela fala que foi uma missão, talvez, porque como ela tem um alcance muito grande, 4 milhões eu acho que sim. e mais de 4 milhões e meio, ela... O que ela ia passar com isso, né? Não, ela dividiu, ela compartilhou esse processo para mostrar... Você está passando por isso? Vai à luta, acredite e não se entregue. Então, ela recebeu mensagens em francês, em grego, ela punha no Google Tradutor. Eu recebi, imagina, uma mensagem de uma moça que ela falou, a sua filha me tirou da cama. Imagina ela quantas mensagens. Sasha? Não, aí eu estou pensando que a moça está doente. Aí eu falo, olha, acredita na medicina, que está muito evoluída, acredita em Deus. Ela falou, não estou doente, eu tenho uma depressão profunda e faz 2 meses que eu estou na cama. A força da sua filha fez eu sair da cama. Pois é. Olha que loucura. Muito. A Fábio recebeu mensagens tipo de uma adolescente de 16 anos que não queria fazer quimioterapia porque ia cair o cabelo. Quando ela viu minha filha raspando o cabelo, ela raspou e mandou mensagem, disse que começou o tratamento e raspou o cabelo. Então, assim, são pessoas que passam coisa boa. A minha filha... Ela é forte, então ela teve essa missão e, graças a Deus, está curada, mostrando o relato de vitória dela, está ajudando muita gente a superar todo tipo de problema, desde doença até uma depressão, até todo o revés que pode aparecer. Você está casada há quanto tempo com o Maurício? Eu estou casada há 10 anos, mas parece que eu estou casada a vida inteira. Mas então, e ao mesmo tempo parece que acabaram de casar. É o que vocês passam, tá? Pra gente. E aí, eu queria que você... Não precisa entrar em detalhes, é sua vida, mas eu queria que você me contasse, assim, como é que você dá esse frescor? Porque você passa um frescor.
Então, Sabia? a gente se diverte muito. Se diverte A muito. a gente não é E é uma parecido. carioca, é um carioca Eu amo com- carioca. Carioca, eu amo carioca. Minhas amigas cariocas, os amigos cariocas e o Maurício carioca. A minha mãe tem sempre uma visão. Ela fala assim, filha, eu acho que um dia você vai casar com um carioca. Ela falava isso. Porque, assim, eu adoro. Já começa com o sotaque. Carioca tem borogodó, tem tica-ticabum. Eu acho Sim, um charme, né? sim. E o Maurício, apesar da gente não ser idêntico de jeito, a gente tem os mesmos valores e a gente olha, porque você não precisa ser igual à pessoa. Também não Não, acredito por muito que os favor. opostos se atraem tanto. Não, também não. Mas assim, vai um maratonista que Não, acorda às 5 não. da manhã, vai namorar com uma baladeira, não dá certo. É. Mas eu acredito assim, os valores de vida e olhar na mesma direção. Sim. Você não precisa ser igual à pessoa, mas você tem que ter os mesmos objetivos de vida. E isso a gente tem. Tipo, às vezes a gente está deitado, dormindo, mas aí ele fala, sabe o que eu quero fazer amanhã? Em tal lugar, não sei o que. Eu falei, para, eu ia falar isso, sabe? Tipo, Não acredito Não acredito, porque era isso que eu queria fazer. Então a gente tem isso, né? Sim. A gente discute bastante também, porque os dois têm personalidade, ele tem um gênio mais tranquilo, porque assim, eu vou indo, mas ele sabe botar o Sim. meu limite. E quando é que você, por exemplo, você está falando, eu vou te perguntar agora, até como uma certa inspiração, né? Eu tive um casamento, tenho um filho, depois eu já tive vários namorados que eu até costumo dizer deram certo, porque Sim. me construíram Tudo até dá aqui. certo, Mas eu tô exato. solteira e eu queria entender assim, quando foi que você olhou e disse assim, é esse que eu vou casar? Porque eu tive vários namorados bem legais, mas eu não casei com nenhum deles. Foram relações, mas eu não casei. E, Entendi. inclusive, tiveram alguns que disseram, eu quero casar. Eu falei, eu não quero. Eu tive aliança, ganhei umas Eu 3 fui alianças de noiva. brilhante. Eu fui noiva e e eu disse, também não não vou casei. casar. Não É. não é assim. Entendeu? Então, assim, eu queria entender, de verdade, Sasha, de mulher para mulher aqui. Quando você disse assim, eu vou casar com esse. Então, eu vou falar. Quando a gente começou a sair, na primeira semana que a gente estava dormindo junto, ele vira para mim e fala assim: nunca mais eu quero dormir separado de você. Naquele momento que ele falou isso, eu tive uma sensação de aconchego, de companheirismo, de cumplicidade. Acolhimento. Foi no primeiro mês, na verdade. Tá. Né? Ele já estava falando, mas no primeiro mês eu vi que a gente tinha os mesmos valores de vida, a gente pensava igual. E como eu falei, eu tive 3 lições na vida. Uma do meu filho, uma da minha filha, como eu falei, e uma do meu marido. Eu falei isso numa entrevista no podcast da Fábio. Sim. O meu marido, quando eu comecei a sair com ele, o Maurício, ele falou assim para mim: mulher para estar comigo tem que ser muito madura, porque eu não faço jogo. Eu mostro para o que eu vim. Eu não vou fingir que eu gosto menos para te conquistar, para fazer o jogo do difícil. Eu mostro para o que eu vim. Se eu quero você e eu vou à luta por você. Aquilo me seduziu de um jeito. Porque eu falei, para que a gente está Diferente de muita coisa do que a gente... do jogo, ainda mais Sim. na nossa idade, Não fazer dá joguinho. mais, chega. Eu não vou responder agora a mensagem, Não. porque tem que esperar, que tem que deixar Sim. ele inseguro. Sabe? Claro, você tem que ter o seu mistério, Claro. mas assim, fazer jogo Sim. na idade que eu tô. E eu não falei, cola. então eu sou essa mulher madura. E quando ele falou, eu não quero ficar longe, em 3 meses de namoro nós fomos morar junto. Sim. E 1 ano depois, morando junto, ele me pediu em casamento. Ele falou, não, vamos casar, um rito de passagem, Entendi. vai ser legal. Legal. Entendi. E é Que isso. Então foi linda. esse start. Foi quando ele falou isso, e eu já não tinha os filhos mais morando comigo, já estavam casados. E eu falei, quer saber, eu quero esse homem na minha casa todo dia. É isso porque mesmo que eu ele quero. é muito gostoso como Que companheiro. bom. Ele ainda cozinha, coisa Sim. que eu não tenho noção. Ele gosta de cozinhar, Isso que eu ele ia é perguntar. leve. E aí, você no dia a dia lá na sua casa? Dona Fim de A semana. Sasha, dona de casa. Então, Conta pra gente. eu sou 0 negação na cozinha. 0. Ao ponto dos meus filhos, quando era pequeno, mãe, a gente te ama, não precisa cozinhar. Eu Tá sou tudo péssima. bem, tá tudo bem. Eu né? lavo louça, eu arrumo cama, eu faço tudo. Faxina, o que for. Sua mãe era assim também? Minha mãe cozinhava muito bem. Excelente dona de casa e cozinhava. Pena que não me ensinou, mas é dom. É Sim. dom, porque minha irmã sabe cozinhar. Tá. E é dom. Eu acho que assim, a cozinha é um dom. Você tem que gostar. Ele abre um vinho, ele vai Sim. tomando vinho, ele coleciona receitas, Sim, né? Ele pega a sim. receita dos melhores críticos gastronômicos, ele pega a receita dos restaurantes, dos chefes. Ele flutua. Ele flutua nesse universo e ele cozinha. Igual A meu gente filho. recebe em casa final de semana, ele que Sim. cozinha.
Tá. Ele curte. E aí, então, é esse dia a dia, compras, supermercado, Ele casa. faz também, porque como ele gosta de cozinhar, ele faz. Então, isso casou perfeito, porque eu detesto fazer supermercado. Eu sou bagunceira no carrinho, eu já boto tudo misturado, detergente com fruta, sabe? Ele não. E vamos indo, E como né? ele cozinha, ele sabe o que é bom, o que não é. Então, Qual ele seu faz... signo? Eu sou aquário. Aquário com ascendente em leão. E a lua em câncer, que é o família, que é a Sim. mãezona, né? E Crisma é russo. Crisma é russo. Meu pai Dos nasceu pais, do meu dos pai. dois? Meu pai, a mãe e o pai são russos e a mãe, o meu avô era da Bessarabia, romeno, e minha avó era russa. Mas minha mãe já nasceu no Brasil. Meu pai nasceu na Rússia. Meu pai veio para o Brasil com 25 anos. Ele veio tarde. Sim. Ele fugiu, né, da Rússia, foi para Praga. De Praga, ele ficou 2 anos, foi para a França, morou 11 anos na França, fez colégio e faculdade. Meu pai fala 6, 7 línguas. Ele é vivo ainda? É vivo, lúcido, Sim. 92 anos. Está Como ele sofrendo chama? bastante. Jacques Crisman. Sim. E ele é uma pessoa muito inteligente, vivaz, sempre foi muito alegre. Agora, né, ele está aí com ajuda. Passando por uma fase diferente. Eles são Vamos pensar 64 anos dormindo com a minha mãe e acordando. E eles Sim. trabalharam juntos 50 anos. Meu pai tinha que eles lojas de faziam? decoração e fábrica sim, e minha mãe isso era tinha bom. decoradora. Então, Sim. eles trabalharam 50 anos juntos. E casados 64. Sim. Então, assim, ele fala... E ele tem uma almofada com o nome da minha mãe, ele dorme abraçado. É bem Sim, triste entendi. porque nessa hora da vida, mas a gente está... É isso. Ele tem saúde, ele tem lucidez e a gente está fazendo companhia. Sim. Gente, essa é a Sasha Crisman. Eu imagino que muitas de vocês já seguem, mas quem não segue, eu acho que faz super sentido seguir por conta dessa verdade. E eu vou terminar com a última pergunta. Porque aqui a gente vai trazer sempre, de vez em quando eu vou trazer, porque ela está sempre convidada, isso aqui é sua casa adorei, já. adorei. Se você pudesse, veja que coisa piegas que eu vou perguntar, mas eu preciso. Se você pudesse definir em uma palavra ou até uma frase, dentro da tua trajetória, que possa impactar as mulheres que estão te assistindo agora, qual seria essa frase ou essa palavra? A frase é uma que eu tenho no meu Instagram. Olha aí, tá vendo? Sem medo de ser feliz. Porque eu acho que a gente abre mão de muita coisa na nossa vida, mas a gente não pode abrir mão da felicidade. E a felicidade não é eterna, mas é uma busca. E a graça está no caminho dessa busca da felicidade. As pessoas que você Fica esperando encontra... chegar as pessoas, Isso, às vezes, isso. quando na verdade está no caminho. Está né? no caminho, exato. A graça está nesse caminho em busca da felicidade que você não pode abrir mão e as pessoas que cruzam esse seu caminho, Sim. que vão algumas te levar à felicidade. Eu acho que a gente não pode abrir mão da felicidade e estar sempre em busca dela. Que linda. Que é um caminho. Gente, e você eu sou seguidora sua, acho que há pelo menos uns 10 Ai, anos. que delícia, adorei. E chegar aqui e ver que é a mesma pessoa. Parabéns, de verdade. Porque no mundo de hoje, que a gente, quando encontra... Nossa, eu não estou falando do físico, não, Sim. tá, Sasha? Eu estou falando de... O que você passava para mim, você passou exatamente aqui. Ai, que bom. Isso para mim... Mas eu sou assim mesmo. Parece que a gente está falando uma coisa assim que... Mas, gente, não é para ser assim... Mas nem todo mundo é assim. É. Tá? Então, de verdade, é uma riqueza e isso faz muita diferença hoje no mundo de hoje. Obrigada. Então, parabéns e muito obrigada mesmo. por ter eu vindo. amei estar aqui. Pode convidar que eu venho. Ah, a casa é sua. Obrigada. Beijão, beijo. Vem pro cast, o podcast da Mulher Madura, onde você tem voz e vez a uma conversa que vai muito mais além do feed.